E o sábado era apenas para os judeus? E o tabernáculo? O assunto só do Antigo Testamento, só para o povo de Israel? E as ofertas? Pode-se fazer alguma campanha para poder construir algo? Sejam bem-vindos, alunos e professores, para o estudo da lição desta semana, cujo título é O Tabernáculo. São muitos assuntos, muitos temas. O verso para memorizar está escrito assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Este é o último tema do livro do Êxodo. Esse tema tem que ver com o tabernáculo, com o santuário, Deus ordenando o povo a fazer um santuário, os preparativos, as ofertas, a construção em si, a inauguração do santuário, né? Bom, talvez inicialmente nós devíamos pensar o seguinte: a Bíblia fala do santuário feito no tempo de Moisés, foi usado por mais ou menos esse modelo uns 450 anos. Depois vem a construção do templo chamado de Salomão, né? Isso foi um equívoco dele, permitir ser chamado templo de Salomão, porque na verdade o templo é ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus criador do céu e da terra, né? Então você tem o uso da tenda, do santuário, por 450 anos mais ou menos. Aí você tem o templo construído por Salomão, mais ou menos uns 500 anos. Aí você tem a destruição do templo, o povo indo para cativeiro, à sua volta, e a reconstrução do templo, chamado Segundo Templo, que foi usado mais ou menos uns 500 anos e começou a sua reforma por Herodes, né? E foi uma reforma gigantesca, né, de embelezamento e aprimoramento e aumento da capacidade ali do pátio maior. O último templo, o templo que foi restaurado, tinha 4 pátios: tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens e o pátio dos sacerdotes. Então era uma construção gigantesca e que era um orgulho tanto para judeus quanto para romanos, mas foi destruído no ano 70, né? Então nós vamos estudar também hoje Jesus tabernaculando entre os homens, a expressão de João 1, verso 14, mas o tema principal de hoje é o tabernáculo, é o santuário, né? Em Êxodo 25, verso 9, Deus havia dito que eles deviam fazer um santuário conforme o modelo Tavnit, né? Modelo que foi mostrado para Moisés no monte. E em Êxodo 25, verso 8, diz: E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles, né? Desde quando o Senhor perguntou lá no Éden para Adão: Onde estás? Você tem a iniciativa de Deus para o relacionamento. O santuário foi construído para a habitação de Deus, para Deus estar próximo do seu povo, né? Então você tem lá no Jardim do Éden, Deus perguntando para Adão: onde você está, né? João escreve em uma das suas cartas: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor é sempre despertado por aquele que inicialmente demonstra. Vamos pensar um pouquinho então nesse assunto do santuário, do tabernáculo, né? A sua construção, a sua inauguração, né? Agora, quando você lê o texto bíblico em Êxodo 35, que vai falar sobre os materiais, né, sobre o que deve ser feito a respeito da construção do santuário, você tem também ali uma menção do sábado. Você pode talvez olhar no contexto e dizer o seguinte: olha, Deus falou que eles deveriam construir o santuário, os detalhes, tudo, mas que quando chegasse no sétimo dia, apesar de eles estarem construindo algo sagrado, o sétimo dia deveria ser um dia de repouso. Mas podemos pensar que tanto o santuário quanto o sábado têm a indicação do encontro com Deus, né? O santuário construído, a Shekinah, né? Como diz aqui o próprio verso para memorizar, os versos para memorizar, né? Falando no caso da nuvem que repousava sobre o tabernáculo, né? E à noite, então, também aquilo ali era uma chama de fogo, né? Então Deus se manifestou ali, dirigiu o seu povo com a nuvem sobre o santuário durante o dia e à noite aquela expressão de fogo, né? E cada vez que aquela nuvem, né, se movimentava, então o povo
jornadeava no deserto. Quando parava, eles também se fixavam ali até que Deus se locomovesse. A verdade é que Deus estava ali, então, simbolicamente apresentando a sua glória, dirigindo o seu povo, demonstrando a sua presença. Então, o sábado é uma demonstração da presença de Deus, porque é o dia que foi santificado por ele. Quando você lê Gênesis 2, versos 1 a 3, fala que Deus concluiu a sua obra, no sétimo dia descansou e abençoou aquele dia. Então, esse é um dia abençoado, um dia santificado, um dia separado para Deus. Nesse dia, então, temos comunhão com Deus, não é? Maior do que em qualquer outro dia. E o santuário, da mesma forma, também uma demonstração da presença de Deus com o seu povo. Então, você tem a demonstração física, lá no contexto do povo de Israel, no deserto, a demonstração física, o santuário. A demonstração temporal, o sétimo dia como um dia de descanso. Bom, que os judeus não começaram a observar o sábado depois que foram dados os 10 mandamentos, nós já estudamos isso desde Êxodo, capítulo 16, versos 22 a 29, quando Deus providenciava o maná, providenciava em dobro no dia da preparação, na sexta-feira, para que no sábado, então, eles pudessem ter, sem precisar sair para colher o maná ou mesmo para prepará-lo para alimentação. Então, quando nós pensamos no sábado, nós pensamos na companhia, na presença de Deus. Então, alguns falam assim, não, mas o sábado foi feito para os judeus. Veja, quando você vai estudar a respeito do sábado, a primeira citação que você tem é no livro de Gênesis. Você tem, então, 2.500 anos, mais ou menos, antes do Êxodo, antes da lei ser dada de forma escrita para os judeus, para os hebreus, como você preferir, para os israelitas. Quando Deus criou Adão e Eva, ele já deu o exemplo, descansando no sétimo dia, antes de haver qualquer nação na face da terra. Mas eu gosto de algumas expressões, por exemplo, Marcos capítulo 2, verso 27, no Novo Testamento, lá diz que o sábado foi feito por causa do homem. Ali a expressão não é por causa do judeu. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus fala em Mateus 12, verso 8, que até do sábado ele é Senhor. Em Apocalipse 1, verso 10, João diz que ele teve a sua revelação do Senhor glorificado no dia do Senhor. Então, se o sábado é o dia do Senhor, se Jesus até do sábado é Senhor, então o dia que João teve a revelação, a primeira revelação do livro do Apocalipse, que está no capítulo 1, do Senhor glorificado, então foi no dia de sábado. Então, querer tornar o sábado uma peculiaridade apenas para os judeus é desconhecer a cronologia bíblica desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Mas eu gostaria de pensar com você um pouquinho mais a respeito do sábado, nas duas perspectivas: o sábado lembrando de Deus como Criador e o sábado falando de Deus como Redentor, como Salvador, né? Então, o sábado serve de um memorial da criação? Sim, quando você lê o quarto mandamento em Êxodo 20, lá vai falar que o Senhor foi aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas quando você lê a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, ali vai dizer assim, olha, você tem que observar o sábado. No verso 15 especificamente diz, você tem que observar o sábado, por quê? Porque o Senhor te libertou. O Senhor foi quem te tirou do Egito. Então o sábado é uma menção da criação, mas é uma menção também da salvação. E você pode pensar lá no final do livro de Lucas, quando fala que as mulheres prepararam especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, mas no sábado elas descansaram conforme o mandamento. E aí eu tenho que pensar com você que as mulheres descansaram no sábado exatamente no sábado em que Jesus estava descansando na sepultura. Vamos pensar essas duas coisas. No sábado, Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas, no dia da preparação, não é? E no sábado as mulheres descansaram e Jesus também descansou da sua obra no dia de sábado. Olha que coisa impressionante ali. E elas já haviam passado já algum tempo com Jesus, inclusive a mãe de Jesus. E elas nunca aprenderam com Jesus a tornar o sábado um dia comum, igual aos demais dias da semana. Se nós pensarmos no sábado como um evento que lembra não somente a criação, mas lembra também a redenção, eu queria convidá-lo a pensar em um texto, eu não vou ler com você, mas quero mencionar Hebreus capítulo 4, versos 4, 9 a 11. E lá vai falar do sábado. Fala do sábado como um repouso, no passado,
né? E também fala que nós devemos entrar no descanso do Senhor. E o sábado, então, como um simbolismo do descanso no que tem que ver com encontrarmos a salvação em Cristo Jesus. Vamos pensar um pouquinho nas ofertas. A lição de segunda-feira sabe fala sobre as ofertas, sobre o Espírito, né? Fala do Espírito Santo capacitando a Bezalel e a Oliabe para fazer ali a parte arquitetônica, digamos assim, né? A parte que tem que ver com o preparo dos materiais, a composição ali, o embelezamento do santuário, a confecção, a obra ali, os entalhes de tudo que devia ser feito para a construção do santuário. E aí você tem uma menção dos dons que Deus dá, e Paulo tem 4 listas de dons. No Novo Testamento, você tem primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, você tem Romanos, capítulo 12, você tem em outra carta dele. Então, você tem muitas citações do fato de que Deus dá dons para a sua igreja. Mas eu queria pensar um pouquinho com você nessa parte aqui de segunda-feira a respeito da oferta. Êxodo, capítulo 35, no verso 5, Deus fala que o povo deveria trazer ofertas para a construção do santuário. Vamos ler então esse versinho aqui. Êxodo 35, verso 5: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Vocês sabem, o povo de Israel era um povo escravo lá no Egito, mas quando eles saíram de lá, eles receberam muitas joias, né? Pendentes de ouro, braceletes, colares, aquilo ali era uma grande riqueza, e daquilo ali, então, foi pego material para fazer a construção dos móveis, dos utensílios do santuário, ouro para recobrir ali, né, o altar de incenso, o propiciatório e tantas outras coisas mais que foram feitas com materiais. E aí você tem algo interessante: quanto mais próximo você está da Shekinah, mais preciosos são os materiais, mais preciosos são os tecidos. Então o povo é convocado a trazer ofertas. Qual é a resposta que é dada depois da voluntariedade daquelas pessoas? Êxodo 36, verso 5: E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés falou que eles deveriam parar de trazer, porque o que eles estavam trazendo já era muito mais do que de fato se precisava para a construção do santuário. Aqui você tem que pensar na maneira generosa do povo judeu, no que tem que ver com as coisas de Deus. Tiveram lá seus problemas no êxodo, seus erros, seus equívocos, murmuração aqui e ali, mas quando Deus fazia algum apelo, eles prontamente respondiam. E aqui você vê a atitude que eles têm de trazer as ofertas para a construção do tabernáculo. A gente tem que pensar, nós devemos trazer nossas ofertas a Deus de modo regular e sistemático, mas também há ocasiões especiais em que nós podemos contribuir um pouco mais com sacrifício para poder ajudar a prosperar, a abençoar a casa de Deus, que é uma bênção para todos nós. Você tem essa disposição do povo no período de Moisés, em que é construído o santuário. Depois, quando você vai chegar no tempo de Davi, em que ele prepara os materiais para depois Salomão construir o templo, você tem a mesma generosidade, a mesma boa vontade. E aí a grandiosidade é de Deus, mas você tem que pensar também que os seres humanos, tementes a Deus, com as suas falhas, suas dificuldades, também têm atitudes de responsabilidade, de santidade, de amor, de cuidado pelas coisas de Deus. E nessa história aqui dessas ofertas, nós temos que bendizer, nós temos que louvar, nós temos que admitir, nós temos que elogiar a atitude do povo diante da necessidade de construir um santuário para que Deus pudesse habitar com o seu povo, tá certo? Então, quando você pensa na construção do santuário, você vai ao capítulo 36, o capítulo 37, basicamente, 38, 39, você tem ali as informações, né, de diferentes
parte do santuário, como são construídos, cada detalhe, assim por diante, a construção da arca, do propiciatório, da mesa, do altar de incenso, né, do candelabro, do altar do holocausto, do pátio, ali as cortinas para compor o pátio, a bacia, a pia que os sacerdotes se lavavam para entrar no santuário, as vestes sacerdotais, né? Então você tem muitos itens aí que são construídos, como dissemos, com materiais preciosos, com tecidos de qualidade, né? Tudo isso de acordo com a especificação que Deus havia dado, tudo aquilo é sagrado, é separado por Deus. Então você pode pensar nesses componentes do santuário, nesses utensílios, nesses móveis, mas você também pode pensar no significado, né? Então, aí, quando você pensa em Hebreus 7, verso 25, onde diz que Jesus, né, que é o nosso sacerdote, vive para interceder sempre por nós, Hebreus 8, verso 5, vai trazer a menção de que o santuário terrestre, ele era a sombra do santuário celestial. Então, aquilo que nós perguntamos no começo, mas o santuário terrestre é apenas para o judeu, é apenas para o contexto do Antigo Testamento? Quando você lê o livro de Hebreus, que é quando o apóstolo Paulo está incentivando os irmãos judeus a não se afastarem da fé e mostrando que Jesus é maior que os anjos, Jesus é mais do que o próprio santuário, e nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, chamando as pessoas a permanecerem firmes na fé. Hebreus vai mostrar como que o santuário terrestre, ele representa realmente o santuário celestial e representa a obra do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se quando João Batista viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se que o santuário perdeu seu significado quando Jesus morreu e o véu do templo foi rasgado, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado de alto a baixo, demonstrando agora que o sacrifício, o tipo tinha encontrado o seu antítipo, né? Que todo o simbolismo do santuário estava se cumprindo na pessoa de Jesus e nas suas diferentes fases. E aí eu quero pensar com você os próprios móveis, utensílios, tudo que tem ali tem um significado com Jesus. Quando você olha para o altar de sacrifício, cerimônia que acontecia todo dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde, o sacrifício contínuo representava a graça de Deus, sempre ampla e sempre disponível para o pecador, e o sacrifício de Jesus. Quando você pensa na limpeza do santuário no dia do Yom Kippur, né, se não me engano, 10º dia do 7º mês, né? Então aí você tem uma demonstração de Jesus, o seu sumo sacerdócio, o juízo investigativo, por fim o encerramento de tudo que tem que ver com aquele bode Azazel que era enviado para o deserto, e aí você tem então por fim a erradicação do pecado na terra. Então vamos pensar aqui pouco a pouco. Então veja, o sacrifício oferecido lá no altar representava Jesus. Você vai para o candelabro, que tem são acesas ali aquelas lâmpadas, né? Digamos assim. Então ali mostra que Jesus é a luz do mundo. Quando você vai para para a mesa com os pães da proposição ali, você vê Jesus como o pão do céu que foi enviado por Deus, o pão da vida. Quando você adentra para o lugar santíssimo, você tem ali então o propiciatório entre os mandamentos e a demonstração do Shekinah. Você tem Jesus, então, fazendo propiciação pelo pecador. Quando você tem o sacerdote que diariamente pegava do sangue do sacrifício ali, às vezes o animal apenas no altar ali, ele era queimado, mas às vezes o sangue era aspergido diante da cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, então o sacerdote oficiava diariamente ali, aquele sacerdote representa então Jesus como nosso sacerdote. E quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia a expiação do santuário, então ali representa Jesus como nosso sumo sacerdote, fazendo a expiação do santuário, fazendo o juízo investigativo, que começou em 22 de outubro de 1844. Então, na verdade, o santuário aqui na terra, com os seus detalhes, ele está representando tudo aquilo que Jesus faz para nos salvar e fez para nos salvar. Desde Jesus como uma vítima, sendo sacrificado por nós na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, que é levado mudo para o matadouro, até o seu ofício sacerdotal,
que acontece até 22 de outubro de 1944, e a partir dessa data, Jesus exercendo a sua função como sumo sacerdote. Então, assim, nós podemos pensar que o santuário terrestre, na verdade, ele é um simbolismo de toda a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus aplica no santuário celestial os méritos do seu sacrifício na cruz. A morte de Jesus na cruz foi toda suficiente para nos salvar, mas ele aplica os méritos da sua morte durante, então, o exercício do seu inicial sacerdócio e depois o seu sumo sacerdócio, conforme nós mencionamos, né? Conforme nós já pensamos. Então, nós vamos pensar na presença de Deus no tabernáculo. Então, você tem Êxodo 40, verso 34, aquela nuvem que se aproxima, a glória, mas este evento aí não é único, né? Porque quando você vai para a inauguração do templo, chamado de Salomão, você também tem a nuvem aparecendo e a glória de Deus, aquela fumaça ali, né, demonstrando a aprovação divina para aquilo que foi construído e a sua presença com o seu povo. Né? E eles vão, então, ter essa consagração aí no primeiro dia do primeiro mês do ano segundo. Então, aqui, na verdade, quer dizer o seguinte, quando estava para começar o segundo ano, no final do primeiro ano do Êxodo, é que é construído o santuário e ele é dedicado ao Senhor. Vamos pensar então na parte final da lição, Jesus fazendo a sua tenda com a humanidade. Então, veja, vocês tudo, nós já pensamos aqui nas diferentes fases, o tabernáculo, o templo de Salomão, depois o segundo templo reconstruído, né? Ele vai ser destruído no ano 70, mas você tem uma expressão interessante em João 1, verso 14, em que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em português, você tem a expressão habitar, mas em grego a expressão é skeno, que quer dizer tabernacular. Que impressionante isto. Quando você estuda o texto grego, ele está dizendo que aquele Emanuel de Mateus 1, verso 23, o Deus conosco, que ele habitou entre nós, entre os homens. João 1, verso 14. Habitar entre nós, no grego, seria tabernacular entre nós. Então, o tabernáculo foi uma demonstração física no passado da presença divina. Você tinha ali o Shekinah entre os anjos, né? Vamos pensar um pouquinho no santuário antes de encerrar a lição? Então, você tem a entrada, o pátio, você tem aí à direita, você tem o altar do sacrifício, à esquerda você tem a bacia, você atravessa a cortina, entra no lugar santo, você tem à direita os pães da proposição sobre a mesa, você tem à esquerda, ou você tem o candelabro ali, um pouquinho mais à frente, você tem o altar de incenso. Você atravessa a cortina para o lugar santíssimo, você tem a arca com os 10 mandamentos ali dentro, a varinha de Arão, né? E você tem ali, então, a varinha de Arão, os 10 mandamentos, a, a, e a varinha que floresceu, os 10 mandamentos, e você tem também uma porção do maná. Então, você tem sobre a arca, você tem os 2 querubins e o Shekinah. O propiciatório era a tampa que cobria a arca. Isto olhando para o passado. Agora eu quero chamar a sua atenção para um aspecto interessante. Quando você lê Apocalipse 21, versos 1 a 3, o que você tem ali? A cidade santa, que ela é em forma cúbica, com 12 mil estádios, né? De largura, de comprimento e de altura. Essa formação cúbica da cidade, você tem ali a informação de que Deus habita com o seu povo neste santuário, e você tem também a informação de que o João diz: eu não vi o templo, eu não vi o santuário, porque Deus é quem está com o seu povo ali. E aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Se você ler Êxodo 26, versos 15 a 30, você vai ter ali pelas medidas a inferência de que o lugar santíssimo da tenda, construída lá no templo de Moisés, ele tem 10 côvados de largura, 10 côvados de comprimento e 10 côvados de altura.
Bom, mas pastor, quanto mede um côvado? Então, dependendo do côvado que você está usando, entre 45 e 51 centímetros. Vamos fazer uma média aí. Então, 10 côvados, 5 metros, mais ou menos, 4 metros e meio, 5 metros, de largura, de altura e de comprimento. E quando você lê o primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 20, e você tem a informação que no templo de Salomão, o lugar santíssimo, ele tem 20 côvados de largura, de comprimento e de altura. Então, quando você olha para Nova Jerusalém e Deus habitando no meio do seu povo, é a mesma. Você olha simbolicamente então para o passado, você vai para o passado e olha para o santuário aqui na terra. E você tem no lugar santíssimo, de forma cúbica, a Shekinah, a presença de Deus ali. E você olha lá na nova terra, para o futuro, nova terra, e você vê a cidade santa, ela também é de forma cúbica, de 12 mil estádios, e você tem o trono de Deus, de onde ele vai governar o universo. Sim, a Bíblia diz que aqui será o trono de Deus, deste mundo onde houve rebelião, onde há pecado, onde há morte, onde há sofrimento, onde há desobediência, porque Jesus tabernaculou entre os homens, morreu na cruz e resgatou os seres humanos. É deste planeta que Deus haverá de governar o universo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou este mundo à mercê do pecado e da morte. Em tua bondade, o Senhor ofereceu seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por este sacrifício. Obrigado porque o Senhor se dispõe a morar com os seres humanos. Hoje, habitando no nosso coração por meio do seu Espírito. E futuramente, nesta terra renovada, de modo especial na Cidade Santa. Pela tua graça, Senhor Deus, dá-nos alegria e a oportunidade de viver contigo por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.